Caro amigo telespectadores que nos acompanham pela tvsei.com. Nossos votos cordiais de muita paz. Inegavelmente, vivemos os dias da turbulência. Turbulências internas, violência exterior, agressividade, terrorismo, impiedade, em todas as suas expressões. A criatura humana sente-se sitiada dentro de si mesma. Lentamente o medo toma conta da nossa cultura. Cultura que até então tem sido individualista, ególatra, assinalada sempre pelos interesses pessoais, longe da longanimidade, da solidariedade, do amor. Nada obstante 2000 anos, desde quando Jesus nos lecionou as preciosas páginas a respeito do amor, ainda nos debatemos nas reações perturbadoras, revidando mal por mal, ao invés de atender-lhe ao apelo sublime, que é ao mesmo tempo psicoterapêutico para nós. Responder ao mal com a linguagem do bem, amar em qualquer situação. Faz anos, chegou-me às mãos um pequeno grande livro. Chama-se O Dom Supremo. Pela primeira vez foi publicado no ano de 1890, narrando uma linda experiência. Reflexionando a respeito do seu conteúdo, fiz algumas anotações e gostaria de repartir esses pensamentos admiráveis da pequena grande obra com os nossos caros telespectadores. O Dom Supremo é uma narrativa profundamente emocional. Conta a história de um grande pastor evangélico que estava sendo esperado numa pequena cidade em Kent, na Inglaterra. Era um entardecer de primavera e pessoas vieram de muito distante para escutar a palavra abalizada daquele eminente pregador das verdades espirituais. Ali se encontravam reunidas numa expectativa muito grande quando ele chegou. Apresentava o semblante cansado. Havia realizado uma jornada europeia por 18 países, divulgando a palavra. Não se sentindo em condições de fazer a abordagem que todos esperavam, ele pediu desculpas e, olhando a multidão, percebeu um jovem. O jovem, de alguma forma, emitiu-lhe uma onda de grande simpatia. Ele então pediu ao jovem para que fosse o orador daquela tarde inolvidável. As pessoas naturalmente ficaram decepcionadas. Não haviam viajado tanto para escutar o jovem, que ainda não era portador de experiência, nem sequer consagrara-se ministro. Ele próprio recusara-se, afirmando não ter as condições psicológicas, a maturidade, a sabedoria necessárias para um encargo de tão grande responsabilidade. É verdade que ele vivera na África, realizara uma jornada para sentir a dor da mãe negra, da África sempre aflita, ainda hoje, caracterizada pela miséria de todos os matizes. No entanto, convocado diretamente, ele se ergueu. Acercou-se do venerando amigo e, depois de um momento de reflexão, ele pediu uma Bíblia que lhe foi oferecida e abriu-a cuidadosamente. Abriu-a na primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 13, versículos 1 a 13. Essa epístola monumental, que tem sido traduzida de maneiras variadas. Algumas das traduções mais respeitáveis falam que é a exaltação da caridade. Outras, como as Sociedades Bíblicas Unidas, com sede em Londres,
no Rio de Janeiro, em New York, abordam dessa mesma maneira. No entanto, aquela, ao invés da palavra caridade, referia-se ao amor. Será que é muito importante o amor? Será muito importante a caridade? Ou ambos fundem-se no mesmo sentido profundo, qualitativo, que significa esta integração no Espírito Divino que já se encontra íncito em nós? Então, ante a expectativa daquelas pessoas ansiosas e algo decepcionadas, ele leu. E eu permito-me fazer a leitura integral para ser fiel ao texto. Diz o apóstolo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente ao mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que então é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos em um espelho obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei, como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, deles, o maior de todos é o amor. Nesta bela página do apóstolo Paulo, somos convocados a acuradas reflexões. Isto porque o amor é a alma da vida. Não foi por outra razão que o evangelista João definiu Deus como sendo o amor. O amor é a realidade mais sublime que se encontra ao alcance da criatura humana para lograr a plenitude. Faremos uma breve pausa e logo retornamos. Conheça o mais variado acervo de áudios espíritas da internet. São MP3 de palestras de grandes expositores espíritas disponíveis para download. Acesse www.tvc.com/downloads e baixe os MP3 com rapidez e segurança. Quando nos referimos ao amor, estamos reflexionando em torno do grande dom, o dom supremo, que é o título da obra a que me referi. O seu autor é Henri Drummond. Quando pensarmos realmente no amor, haverá um espírito de integração no cosmo. É necessário que compreendamos que o amor nasce espontâneo como o lírio do campo, mas deve ser cultivado. É necessário que realizemos o exercício do amor. Da mesma maneira como desenvolvemos os bíceps,
o tórax, através dos exercícios de natureza física, por meio dos exercícios espirituais, pela própria prática do amor, fazemos que ele se desdobre e torne-se exuberante, exteriorizando-se como um foco de luz, que partindo do seu epicentro irradia-se, clareando em volta sem deixar qualquer sombra. Vamos imaginar um diamante e um raio de sol atravessando-lhe o prisma, e logo nós veremos um reflexo, um verdadeiro arco-íris. No conceito apresentado pelo jovem Henri Drummond a respeito do amor, este arco-íris não é constituído de 7 tonalidades, mas de 9 expressões que podem refletir a grandeza da sua própria integridade. Então, segundo Paulo, o primeiro prisma do arco-íris do amor é a paciência. O amor é paciente, assevera o apóstolo. É natural que no exercício do amor exercitemos a paciência. Paciência, segundo o Espírito Joana de Ângeles, é a ciência da paz. Quando logramos realizar a nossa paz interna, logo a ciência de conviver torna-se natural. Desditoso é, diz um velho refrão, aquele que não sabe o que não pode esperar. A paciência é, portanto, fundamental no exercício do amor, porque somente através dela é que nós logramos os objetivos anelados de amar. Amemos. Não aguardemos que haja uma reciprocidade imediata. É necessário primeiro insementar a terra, cuidar da plântula quando surja, atendê-la, irrigá-la, colocar adubo, defendê-la das pragas, cuidar das intempéries, nem muito sol, nem muita chuva, para que então se torne um vegetal exuberante, que venha a desempenhar a finalidade para a qual a vida o concebeu. Então o amor é paciente. Quando nós amamos realmente, a paciência é uma amiga gentil das nossas vidas. Em uma bela obra a respeito do amor, uma psicoterapeuta americana conta a história do seu próprio filho Juan. Quando ele nasceu, parecia perfeitamente normal. A partir do 6º mês, ela percebeu algumas diferenças no seu comportamento e, levando ao especialista, foi diagnosticado que ele era portador de autismo. Foi um grande choque para ela e seu marido, também psicoterapeuta. Eles resolveram libertar-se do diagnóstico, do rótulo, e amar o filhinho como ele era. Mais tarde, em um exame, um teste de inteligência, constatou-se que o seu QI era de 30. Portanto, a sua dificuldade imensa de atingir uma posição social, pelo menos de equilíbrio, era indubitavelmente muito grande. Mas eles não se deixaram impressionar, aceitaram o filhinho autista e deficiente e trabalharam para arrancá-lo daquele mundo de silêncio em que ele se localizara, para onde havia fugido. Sabemos nós, os espíritas, que a causa do autismo encontra-se em existência anterior, quando a pessoa delinquiu e a consciência de culpa encarcera, fazendo que a memória daquele feito fique obnubilada e ele não encontre campo para espraiar alegria. Trata-se de um grande tormento de natureza expiatória. É hoje catalogado este problema como sendo incurável, com algumas exceções constatadas pela ciência psiquiátrica. Aqueles pais devotados entregaram-se completamente ao filho. Deram-lhe a atenção que ele exigia, amando-o afetuosamente, sem se deterem na problemática da sua deficiência. A narrativa é encerrada de uma maneira brilhante. Meu filho acaba de cumprir 25 anos. É doutorado em ética, em ciências biomédicas, pela Brown University.
O amor com que ele foi envolvido durante toda a vida desencarcerou. O limite do seu QI foi naturalmente sendo quebrado através de novas conquistas, do exercício da mente, do esforço do espírito em dominar a matéria, até que se tornou um excelente cidadão, logrando êxito numa universidade muito exigente. Por quê? Porque o amor é paciente, como asseverou o apóstolo Paulo. O amor é benigno. Ora, sem a bondade, o amor é totalmente inviável. É a bondade, esse prisma maravilhoso do amor, que oferece as resistências morais para que o amante, no bom sentido da palavra, persevere no seu ideal de espalhar o amor. Não se detém o indivíduo na espera de uma recompensa, não aguarda que lhe seja oferecida uma retribuição, porque a grande felicidade de quem ama é amar. O ato de amar é significativo e não o ato de receber, embora nós somente recebamos aquilo que oferecemos. Tudo quanto doamos, nós temos, e tudo quanto retemos, nós devemos. Por isso mesmo o apóstolo Paulo, com uma inspiração invulgar, estabeleceu que o amor é benigno e foi adiante. O amor não arde em ciúmes. Equivale dizer que o amor é portador de generosidade. Essa generosidade é caracterizada pela confiança que ele exterioriza em relação à pessoa querida. Somente a generosidade é capaz de confiar sempre, irrestritamente. Porque toda vez quando nós desconfiamos de qualquer coisa, estamos demonstrando falta de segurança. Estamos exteriorizando o conflito, uma incerteza. Então a nossa generosidade não é plena, não é total. Mas neste maravilhoso arco-íris a respeito do amor, a que se refere o apóstolo Paulo e decodifica Henri Drummond, o amor não se ufana, nem se soberbece. É portador de humildade. Somente uma humildade real é capaz de amar sem esperar a retribuição. Quando nós amamos, isto nos faz um grande bem e reconhecemos que não é vantagem para a pessoa amada. A grande vantagem é para nós mesmos. Façamos uma nova pausa a fim de prosseguirmos logo mais. Acesse www.tvcei.com. No site da TVCei você encontra programação espírita, palestras, filmes, documentários, eventos ao vivo e muito mais. São 8 canais de fácil navegação para quem deseja conhecer mais da doutrina espírita. Acesse www.tvcei.com. O amor não se conduz de maneira inconveniente. É, portanto, feito de delicadeza. Quando nós olhamos a vida de Jesus, uma existência curta, 33 anos, verificamos que ela era caracterizada pela delicadeza, pela profundidade. Não é importante uma vida longa, no sentido do número de anos que a pessoa experiencia na Terra. É importante a qualidade de vida, e a generosidade é de relevante significado. Não se portar de maneira inconveniente, não gerar embaraços para os outros, não criar situações perturbadoras, são manifestações profundas de generosidade. Mas o amor vai além. Ele é feito de entrega, não procura seus interesses. Se aquela generosidade a que nos referimos é toda delicadeza, é compreensível
que o amor nos enseja a entrega, não os interesses imediatos, não a realização dos seus caprichos, mas a entrega. Na obra, Henri Drummond refere-se a Carlyle, fazendo uma análise de uma personalidade famosa na Inglaterra do seu tempo, Robert Burns. Carlyle dizia que ele era a entrega total. Ele amava a um pássaro, amava a um animal, amava as flores, amava a floresta. Por onde quer que ele passasse, deixava sempre um rastro de amor. Eu me recordo que na minha juventude, o espírito Joana de Ângeles disse-me um dia: nunca permitas que ninguém se afaste de ti, sem levar um pouco do que tu tenhas de melhor para oferecer. É maravilhoso podermos doar alguma coisa. Não deixar que ninguém se sinta diante de nós constrangido ou carente. Quando estivermos conversando com alguém, lembremos-nos de entregarmos-nos a este alguém. Não valorizar os nossos interesses, dar a impressão à pessoa de que ela é a mais importante dentre todas aquelas que passam pelo nosso caminho. Isto é um dos prismas maravilhosos da proposta de Henri Drummond, que encontrou na mensagem do apóstolo Paulo este arco-íris de grande beleza. Mas o amor também é tolerante. Por quê? Não se exaspera. Em momento nenhum ele se enfada. Recordemos-nos da história do filho pródigo, narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 15. Ele chega e humilha-se. Ele atira-se aos pés do pai e pede perdão. Pede perdão a Deus por haver abandonado tudo. Mas quando seu irmão vem, ciumento, porque não tinha amor, recusa-se a participar do banquete que seu pai oferecia, porque o filho estava perdido e foi achado, estava morto e agora vivia. Ele não aceita. Então depreendemos que aquele irmão que era detestado abandona tudo e vai procurar seu irmão e procura, nesse mesmo momento, sensibilizar-lhe o coração. Ele apresenta-se tolerante, não exasperado, enquanto aquele do desamor estava irritado, aquele que desejava amar e que esperava o perdão estava tolerante e gentil. Mas o apóstolo anota que o amor não se ressente do mal. Equivale dizer que o amor preserva a inocência. Deixai que venham a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. A inocência não é exatamente a ignorância da estupidez, é a conduta de paz íntima, conhecendo as oscilações da vida, os altos e baixos existenciais. A criança era um símbolo de pureza, mas nós podemos alongar isso a qualquer período da vida, quando nos permitirmos manter a inocência de amar. Então, nesse momento, nós estaremos exteriorizando o Cristo Jesus para a humanidade, e nenhuma força terá como atingir-nos, perturbar-nos. Então, reflexionemos: paciência, bondade, generosidade, humildade, delicadeza, entrega, tolerância, inocência, sinceridade. Estas coisas compõem o bem supremo. Estão na alma do homem que quer estar presente no mundo e próximo de Deus. Então a epístola do apóstolo Paulo tem muita atualidade. Mas por que nós deveremos amar? Na sua epístola, João Evangelista nos diz: ele nos amou primeiro, então nós deveremos amar. Porque nós somos criados pelo amor. E este amor que nos chega primeiro permanece em germe, em nosso mundo íntimo, aguardando o momento de, fecundado pelo entusiasmo da vida, podermos esparzi-lo como o sol, beneficiando a humanidade toda. Então, não nos olvidemos de amar. O amor é o zênite, é o nadir
das nossas aspirações mais ambiciosas. Quando amamos, estamos em plenitude. Quando desejamos ser amados, tropeçamos na infantilidade psicológica. Por isso que o amor é psicoterapêutico, porque contribui de maneira eficaz para que logremos a saúde integral, que é feita de paz, que promove a felicidade. Então, a proposta do Dom Supremo, de Henri Drummond, é realizar o amor em toda a sua plenitude. Busquemos deste modo amar e amar sempre. Nestes dias de turbulência, em que muitos obstaculizam o nosso passo ou tentam fazê-lo, em que as criaturas perturbam-se, desgastam-se no ódio, é necessário que nós sejamos o doce e suave algodão, que diminui o impacto da ofensa, que transforma a pedrada grosseira num gesto de carinho. Não é difícil. Procuremos olhar a natureza, envolvamo-nos na sinfonia cósmica da vida e o amor entoará uma canção no âmago do nosso coração. Ame, portanto, caro amigo telespectador, querida amiga telespectadora, porque o amor é Deus pulsando ativamente no imo dos nossos sentimentos. Vamos fazer mais uma pausa para podermos encerrar o nosso programa. Conheça o mais variado acervo de áudios espíritas da internet. São MP3 de palestras de grandes expositores espíritas disponíveis para download. Acesse www.tvcei.com/downloads e baixe os MP3 com rapidez e segurança. Acesse www.tvcei.com. No site da TVCei você encontra programação espírita, palestras, filmes, documentários, eventos ao vivo e muito mais. São 8 canais de fácil navegação para quem deseja conhecer mais da doutrina espírita. Acesse www.tvcei.com. Encerremos o nosso programa de hoje com este pensamento de Goethe. O talento se desenvolve na solidão, o caráter no rio da vida. É, portanto, no rio da vida humana que desenvolvemos o amor. Até o nosso próximo encontro, deste mesmo dia, numa hora desta, quando voltaremos a estar com você através da tvcei.com. Cultura que até então tem sido individualista, ególatra, assinalada sempre pelos interesses pessoais, longe da longanimidade, da solidariedade, do amor. Nada obstante 2000 anos, desde quando Jesus nos lecionou as preciosas páginas a respeito do amor, ainda nos debatemos nas reações perturbadoras, revidando mal por mal, ao invés de atender-lhe ao apelo sublime, que é ao mesmo tempo psicoterapêutico para nós. Responder ao mal com a linguagem do bem, amar em qualquer situação. Faz anos, chegou-me às mãos um pequeno grande livro. Chama-se O Dom Supremo, pelo encargo de tão grande responsabilidade.
É verdade que ele vivera na África, realizar uma jornada para sentir a dor da mãe negra, da África sempre aflita, ainda hoje, caracterizada pela miséria de todos os matizes. No entanto, convocado diretamente, ele se ergueu, acercou-se do venerando amigo e, depois de um momento de reflexão, ele pediu uma Bíblia, que lhe foi oferecida, e abriu-a cuidadosamente. Abriu-a na primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 13, versículos 1 a 13. Essa epístola monumental, que tem sido traduzida de maneiras variadas. Algumas das traduções mais respeitáveis falam que é a exaltação da caridade. Outra Caro amigo telespectadores que nos acompanham pela tvsei.com, nossos votos cordiais de muita paz. Inegavelmente, vivemos os dias da turbulência. Turbulências internas, violência exterior, agressividade, terrorismo, impiedade, em todas as suas expressões. A criatura humana sente-se sitiada dentro de si mesma. Lentamente o medo toma conta da nossa cultura. A primeira vez foi publicado no ano de 1890, narrando uma linda experiência. Reflexionando a respeito do seu conteúdo, fiz algumas anotações e gostaria de repartir esses pensamentos admiráveis da pequena grande obra com os nossos caros telespectadores. O Dom Supremo é uma narrativa profundamente emocional. Conta a história de um grande pastor evangélico que estava sendo esperado numa pequena cidade em Kent, na Inglaterra. Era um entardecer de primavera e pessoas vieram de muito distante para escutar a palavra abalizada daquele eminente pregador das verdades espirituais. Ali se encontravam reunidas numa expectativa muito grande quando ele chegou. Apresentava o semblante cansado. Havia realizado uma jornada europeia por 18 países, divulgando a palavra. Não se sentindo em condições de fazer a abordagem que todos esperavam, ele pediu desculpas e, olhando a multidão, percebeu um jovem. O jovem, de alguma forma, emitiu-lhe uma onda de grande simpatia. Ele então pediu ao jovem para que fosse o orador daquela tarde inolvidável. As pessoas naturalmente ficaram decepcionadas. Não haviam viajado tanto para escutar o jovem, que ainda não era portador de experiência, nem sequer consagrara-se ministro. Ele próprio recusara-se, afirmando não ter as condições psicológicas, a maturidade, a sabedoria necessárias para um